Olá, bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Estamos aqui para mais um dia, né? Glória a Deus por isso, que Ele nos dá disposição, nos dá ânimo, né? Para estarmos aqui juntos mais um dia. Glória a Deus, aleluia. Hoje, dia 18 de setembro de 2020, às 6h50 da manhã, estamos aqui nós para lermos a palavra do Senhor, palavra que nos inspira, nos motiva, nos encoraja, nos mantém firmes. E eu sou muito grata a Deus, porque realmente Ele nos faz mais que vencedores a cada dia. E sem mais delongas, vamos à palavra, né? O capítulo 33, a bênção de Moisés. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã e veio das miríades de santos à sua direita. Havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, e o Senhor se tornou rei ao seu povo amado, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Viva Ruben e não morra, e não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Israel, a voz de Judá, e introduzi-o no seu povo. Com as tuas mãos peleja por ele, e sê tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse, dá, ó Deus, o teu tumim e o teu urim para o homem, teu fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem contendeste nas águas de Meribá. Aquele que disse a seu pai e a sua mãe, nunca os vi, e não conheceu seus irmãos, e não estimou a seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensinou os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Ofereceu incenso às tuas narinas e holocausto sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das tuas mãos. Fere os lombos dos que levantam contra ele e o aborrecem, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse, o amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse, bendita do Senhor seja a tua terra, com o que é mais excelente dos céus. Com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos e a mais excelente dos outeiros eternos, com o que é mais excelente da terra e da plenitude e da benevolência, daquele que apareceu na sarça, que tudo isto vinha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito, do seu touro, e as suas pontas são como as de um boi selvagem. Com elas rachará
todos os povos, até as extremidades da terra. Tais, pois, as miríades de Efraim, e tais os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegra-te, Zebulon, nas tuas saídas marítimas, e tu, Issacar, nas tuas tendas. Os dois chamarão os povos ao monte. Ali apresentarão ofertas legítimas, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que faz dilatar Gade, o qual habita como a leoa e despedaça o braço e o do alto da cabeça, e se proveu da melhor parte, porquanto ali estava escondida a porção do chefe. Ele marchou adiante do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. De Naphtali disse: Naphtali goza de favores e cheio de bênção do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: Bendito seja Sé entre os filhos de Jacó. Agrade a seus irmãos e banhe em azeite o pé. Sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias durará a tua paz. Não há outro, ó amado, semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda, e com a tua alteza sobre as nuvens, o teu eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele expulsou o inimigo de diante de ti e disse: Destrói-o, Israel, destrói-o. Israel, pois, habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e os céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu, povo salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, assim os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás os seus altos. Amém? Vamos ler agora os comentários deste capítulo, né? Capítulo 33. Registra a bênção final de Moisés. Consiste em uma introdução, um pronunciamento de bênçãos e uma conclusão. A bênção é um discurso profético de oração e louvor, em forma poética, na qual Moisés declara o favor divino concedido individualmente às tribos. Note que ele fala tribo por tribo, né? Ele começa com Rúben, que é o primogênito de Jacó, e vai falando. Versículo 2, alvoreceu. A entrega da lei é comparada à glória do alvorecer vermelho dos montes ocidentais da península do Sinai. Miríades de santos. A referência provável é aos anjos. Versos 6 a 25. Os filhos das suas duas esposas, Lia e Raquel, são mencionados primeiro. Depois, os filhos das servas. A tribo de Simeão é omitida nas bênçãos separadas. Jacó predisse antes que Simeão seria espalhado. Está em Gênesis 49, 5 a 7. Após entrar em Canaã, essa tribo foi gradualmente absorvida pela de Judá, já que os dois filhos de José desfrutavam dos plenos direitos de uma tribo para cada um. O número das tribos mencionadas nas bênçãos continua sendo 12. Rúben. Por causa do pecado de Rúben, sua tribo perdeu a posição de liderança. Preferiu ficar no lado oriental do Jordão, assim isolada da maioria, corria mais perigo de extinguir-se.
Judá. Sendo a tribo real, Judá teria de defender a Israel de seus inimigos. Ao fazê-lo, precisava da ajuda divina. Verso 8 a 11, Levi. Jacó também profetizara a dispersão de Levi, mas Levi foi abençoada por haver mostrado vocação ao Senhor e foi escolhida pelo Senhor para importantíssimo mistério, especialmente o do sacerdócio que pertencia aos descendentes de Arão. Verso 8. Tumim e o teu Urim. Parece que eram pedras preciosas que serviam de instrumentos para revelar a vontade de Deus. Em 1 Samuel 28, 6, provaste, contendeste a prova de Moisés e Arão se deu em Massá, mas só em Meribá contenderam com Deus, quando representavam a sua tribo. Guardou, verso 9, observou. Levi comprova sua devoção ao Senhor no teste pelo qual passou no Sinai. A lealdade a Deus tivera precedência sobre as relações de família. Benjamim, as palavras "a ele descansará nos teus braços" seriam mais bem traduzidas como "e morará entre os seus ombros". Provavelmente é uma profecia de que o templo futuro será localizado dentro dos limites do território de Benjamim. Os ombros podem estar relacionados com a elevada posição de Jerusalém. José. Moisés ora para que essa tribo seja abençoada com a abundância material da natureza e com poder militar. Príncipe. José desfrutaria da posição de preeminência perdida por Rúben. Seus 2 filhos, Efraim e Manassés, eram tribos separadas. Verso 17, Miríade. 10 milhares de Efraim. O irmão mais novo teria preeminência sobre o mais velho, que tem apenas milhares. Zebulon. 18 e 20. Zebulon e Issacar. Zebulon teria sucesso no comércio e Issacar teria prosperidade na agricultura pátria. Gade. Essa tribo preferiu habitar o lado oriental do Jordão, mas ao mesmo tempo ajudou as outras tribos a conquistarem sua herança. Verso 22. Dan. Como leão ou serpente. Dan seria perigosa para os adversários. Muitos danitas depois migraram para o extremo norte de Israel. Naftali, essa tribo foi favorecida por possuir uma bela e fértil região, especialmente na sua parte sul, junto às praias do mar da Galileia. Verso 24 e 25. Asser. Território famoso por suas oliveiras, ferrolhos. A referência é a proteção de Asser contra os inimigos vindos do norte. Paz. Uma melhor tradução seria força. Deus como rei, glória, amor, autoridade, serviço, prestado e galardoado. Então, Deus como rei, ele tem glória, amor, autoridade. E no serviço ele é prestado e galardoado. Essa palavra é bem difícil. Então, nós podemos ver aqui a bênção de Moisés às tribos de Israel, né? Cada uma com a sua peculiaridade, cada uma com a sua bênção separada, né? Separadamente. Agora vamos ler o capítulo 34. Vamos ler o capítulo 34 e o último, né? O último capítulo de Deuteronômio. Então, hoje nós terminaremos, se Deus quiser, o livro de Deuteronômio.
Então, agora o 34 é a morte de Moisés. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, no cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra, de Gileade até Dan, e todo Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta terra que sob juramento prometia a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Eu fico pensando o quanto Moisés ficou triste, né? Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Quando morreu, não lhe se escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem lhe se abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto no luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés lhe impôs sobre ele as mãos. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, com quem o Senhor houvesse tratado face a face, no tocante a todos os sinais e maravilhas que por mando do Senhor fez na terra do Egito a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda sua terra, e no tocante a todas as obras de sua poderosa mão, e aos grandes e terríveis feitos que operou Moisés à vista de todo Israel. Eu não sei vocês, mas quando a gente lê o Pentateuco, que a gente vai vendo muito Moisés aqui nessas palavras, a gente começa a ter afinidade. E quando fala aqui da morte dele, fiquei muito triste porque eu sei que ele sabia, né, que Deus disse desde o princípio a ele, quando ele desobedeceu, que ele não ia entrar na terra de Canaã. Mas embora eu saiba que ele sabia, mas eu acho que cada vez que Deus falava para ele que ele não ia entrar, ele ficava triste. Eu penso, né? Ou ele trabalhava a mente para não ficar triste, não sei. Eu sei que eu fico triste pensando que ele ficou triste, né? E aqui eu também fiquei triste porque foi a morte dele. Eu vinha desde lá do começo da Bíblia lendo aqui a história dele e de certa forma para mim é muito triste, sei lá, eu não consigo explicar muito bem esse sentimento. Mas é isso, eu fiquei triste pela morte de Moisés. Moisés é um tipo de Cristo, né? Que ele veio com esse intuito de preparar as pessoas, salvar as pessoas lá do Egito, né? E é muito linda a história dele, como também a de Jesus, né? Então eu me sensibilizo com ela. O capítulo 34. Este capítulo final registra a história da morte de Moisés, a subtendida liderança de Josué e a precisão da vida e a apreciação da vida de Moisés. Então, a apreciação, ele era uma pessoa que tinha apreço, né?
Pisga, um nome comum que denotava um tipo particular de crista montanhosa. Várias pisgas são mencionadas na Bíblia. Versículo 2 e 3. Dessa elevada altura, Moisés contemplou o mar da Galileia, ao norte, o mar ocidental Mediterrâneo, o sul do Neguebe, deserto do sul de Judá, e o vale do Jordão ao sul até Zoar, antes localizada no fim do Mar Morto. Está escrito em Gênesis 14, 2. Nem se lhe abateu o vigor. Moisés faleceu por ordem de Deus, não por velhice. Então, Moisés estava ainda com vigor, né? Estava com os olhos, ainda não tinha perdido a visão, estava totalmente ainda com vigor, né? Verso 9 a 12. Estes versículos finais provavelmente foram escritos por inspiração divina, após o tempo de Josué, sendo então adicionados ao livro de Deuteronômio. A imposição de mãos simbolizava a transferência de poderes ou qualidade de um indivíduo para outro. Então, Moisés passou para Josué, né? A sabedoria dele naquele momento. O verso 10 ao 12, não se levantou profeta igual a Moisés até Cristo, que é o grande profeta predito por Moisés. Aleluia. Conforme Deuteronômio 18, 15 a 18, né? O verso 10, face a face. Moisés comungava com Deus de um modo jamais experimentado por outro homem. Mas isso não significa que via face a face Deus. Lições sobre Moisés. Que lições nós podemos tirar sobre Moisés? Sua vida notabilizou por suas relações com Deus, com o mundo e com o povo de Deus. Seu pecado. Isso nos mostra que o melhor dos homens é falível e que as consequências, ainda que de um único pecado, são sempre desastrosas. Sua morte mostra que Deus é imparcial em seus juízos e que o maior dos líderes humanos não é insubstituível. Ótima conclusão, né? Eu fico até sem palavras, mas é isto. Nós não somos insubstituíveis. Por maior importância que tenhamos na vida das pessoas, por maior importância que tenhamos aonde você trabalha, por maior importância que você tenha na vida dos seus, você não é insubstituível. É isso. Então, vamos orar nesse momento, né? Agradecendo a Deus por mais uma leitura da palavra do Senhor e esse término tão bonito, né? Muito bonito. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor Deus, pela leitura da Tua palavra. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor providenciou tudo, Pai. O Senhor providenciou tudo desde lá do princípio. O Senhor preparou Moisés para tirar as pessoas do Egito, para tipificar Cristo. Depois o Senhor providenciou Cristo para nos tirar, Senhor Deus, do lamaçal do pecado. Muito obrigada, Senhor Deus, muito obrigada. Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso, porque as suas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. Muito obrigada, Senhor Deus, por tudo. No nome santo de Jesus é que eu te oro e te agradeço. Amém.